coração. Quando o mundo te deixar sozinho e as lágrimas caírem sem cessar, há um nome que traz paz e abrigo. Ele te espera com amor, pode confiar. Não importa onde você esteja, seu amor vai te alcançar. Basta abrir o seu coração e deixar Cristo te guiar. Vem pra Cristo, Ele é o caminho, luz na escuridão, abrigo seguro. Vem pra Cristo, seu amor é puro. Encontre a paz, não há mais solidão. Vem pra Cristo, entrega o teu coração. Quando o mundo te deixar sozinho e as lágrimas caírem sem cessar, há um nome que traz paz e abrigo. Ele te espera com amor, pode confiar. Não importa onde você esteja, seu amor vai te alcançar. Basta abrir o seu coração e deixar Cristo te guiar. Vem pra Cristo, Ele é o caminho, luz na escuridão, abrigo seguro. Vem pra Cristo, seu amor é puro. Encontre a paz, não há mais solidão. Vem pra Cristo, entrega o teu coração. Quando o mundo te deixar sozinho e as lágrimas caírem sem cessar, há um nome que traz paz e abrigo. Ele te espera com amor, pode confiar. Não. Fala comigo, meu querido. Tudo bem contigo? Estamos aqui no nosso terceiro episódio, hoje do Vem pra Cristo, com o nosso amigo, irmão, pastor Diógenes, da família Igreja aqui de Viamão. Boa noite, pastor. Boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos começar com uma oração. Pedir para o nosso amigo Souza fazer uma oração para a gente inicial. Amém. Amém. Vamos ao Senhor, então. Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nos colocamos em Tua presença neste momento. Queremos nessa noite Te agradecer por mais essa oportunidade, que a Tua palavra alcance mais vidas, Pai, que os testemunhos citados aqui, Pai, inspirem outras pessoas a Te seguirem, Pai. Sim. Nosso desejo é que o Senhor apareça e que nós diminuímos aqui neste momento, Pai. Sim. Nós Te agradecemos por essa oportunidade e oramos por todos aqueles que estão nos assistindo em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, pessoal, vamos começar. Já estamos com a bênção, né? Com a bênção do Pai, com a bênção de Deus. É com muita honra e com muita alegria que eu recebo hoje o nosso amigo, o pastor Diógenes, um irmão que Deus me deu, né? Eu digo que é o meu pastor, porque foi ele que me resgatou, né? Eu era uma ovelha perdida quando ele insistiu em mim, quando ele insistiu dizendo, vem para Cristo. E eu te agradeço muito, irmão. Isso, ao vivo e a cores, agradeço por tu ter estendido a mão para mim, né? Por ter sido meu ouvinte em alguns momentos que eu estava perdido, precisando de uma orientação, e tu foi instrumento de Deus. Então a gente quer
te conhecer um pouco mais. Primeira coisa que eu vou perguntar: quem é o pastor Diógenes? Primeiramente, fico muito lisonjeado, né, em ter esse momento, esse convite, né, ao qual o terceiro episódio, era para nós estarmos aqui no primeiro, segundo, né. Eu quero agradecer por esse momento e me apresentar então. Meu nome é Diógenes Renato Siqueleiro, né, sou casado com a mulher mais linda que tem aqui em Viamão. A Miriam deve estar me assistindo lá, Deus abençoe. Tenho 2 filhas, né, a Bianca e a Alice. Sou avô, né, de 2 netos. Tenho 2 enxertos, né, que é o Leonardo e o Alex. São umas bênçãos na minha vida esses rapazes. E, então esse sou eu, né? Sou diretor de uma escola de educação infantil há 23 anos. Né? Sou o diretor de uma empresa, Retrato Certo. Trabalho com fotografia e ainda consigo ter o tempo de estar como pastor na família igreja, alcançando pessoas, pregando esse evangelho e, acima de tudo, vivendo o que a Bíblia realmente ensina a viver e ensinando outras pessoas. E esse sou eu, né? Tentando fazer o melhor nessa terra para ganhar todas as pessoas para Jesus. Amém. 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 Pastor, fala um pouco sobre o seu ministério, sobre a família igreja. Quando tudo começou, na verdade, não era família, né? Posso iniciar do início da história? Começa do começo. Do começo do Diógenes. Isto, Né? Um rapaz lá do interior. isto. Posso Bora começar lá. de lá? É isso aí. Não sei se vai dar tempo, né? Vai dar umas 2 horas de prosa aí, no Tá mínimo, bom. né? Tá valendo. Bueno, eu sempre eu me criei no interior até os meus 15 anos de idade, né? Trabalhava na roça, virando terra, colhendo milho, plantando arroz. E um belo ano, né? Meus pais resolveram se mudar para a cidade grande e viemos para Porto Alegre. E eu nunca tinha pisado numa cidade. Com 15 anos de idade eu vim conhecer Porto Alegre. Mas meu pai tinha um projeto de morar para cá, vendeu as terras, e ele me deu 30 dias para me arrumar um emprego, Me? né, em Porto Alegre. Inclusive no livro que eu lancei agora, em 2019, 2022 ali, eu falo dessa história. Então, mas antes de eu vir a Porto Alegre, eu lembro que nós morávamos numa casa de 3 quartos, de casa de madeira, bem simples. E eu lembro que alguém bateu na porta da casa, que fez aquela batida, né? E aí eu esperei que o pessoal levantasse, meu irmão, meus pais, e ninguém levantou. E essa batida persistiu por 3 vezes. E eu disse, pô, ninguém vai levantar, cara. E aí eu fui lá na porta e tinha aquela vigia pequenininha, né? As portas antigas. E eu abri aquela porta assim, e na frente de casa tinha um milharal muito grande. E aquilo clareou como se fosse o dia, né? Era bem tarde, de madrugada já. E aquilo clareou, e eu vejo assim que o Senhor desce uma imagem à frente, clareando tudo aquilo, e eu tento olhar para ver quem é que estava ali, e eu só enxergo as mãos assim, né? Com uma túnica bem bonita, reluzente, aquilo lindo, maravilhoso, e eu queria perguntar quem é que estava ali. Eis que estou à porta e bato. Amém, é mais ou menos isso. E eu olhei e eu fiquei preocupado, e eu pensei, o que será que vai acontecer? E então só disse assim, uma voz bem forte, né? Disse assim, ó, fica tranquilo, não temas, eu estarei contigo todos os dias como eu já estou. E aí apagou-se, eu fui dormir e viajei para Porto Alegre no outro dia. E de lá para cá eu sempre quis entender o que era isso. E eu sabia que tinha um chamado na minha vida. Tudo que acontecia, nada era de ruim, Deus sempre protegendo. Então vim, consegui um emprego aqui em Porto Alegre. Meu primeiro emprego foi de auxiliar de fotógrafo. Ali. Nunca trabalhei em outra área, sempre foi nessa área. E depois então vim a conhecer a Jesus, né? Acabei conhecendo Jesus com 19 anos de idade, 18 ali. E nesse conhecer a Jesus, eu queria entender quem era esse Deus que todo mundo falava, né? Eu não queria sair da onde eu estava, mas também tinha essa curiosidade de conhecer. Até que então eu fui convidado para tocar numa banda, e eu fazia contrabaixo na época, ainda faço hoje, né? Eu fui convidado para fazer contrabaixo, e eu lembro que eu toquei num lugar com a banda essa, e alguém me convidou para um culto, uma campanha. E eu disse, bem capaz que vou colocar meus pés nessa igreja, cara. Tu tá louco, cara? Os caras me conhecem tudo e vão chamar que eu sou um bíblia, né? Não quero isso pra minha vida, cara.
Ele disse, não tem ninguém que tu conhece lá, cara. Teus amigos, não tem ninguém lá. Aí tanto o cara me insistir, que eu acabei então participando desse culto. E eu lembro como se fosse hoje, cara. Aquilo nunca mais saiu da minha mente, do meu coração. Eu entro naquela igreja lotada, e só tinha uma cadeira vazia. Da carreira de trás para frente, terceira cadeira do meio. Só ela estava vazia. E eu me sentei. E eu cheguei lá, eu olhei assim, todos os meus vizinhos estavam lá. Ah, viu? E eu disse assim, mas que safado, rapaz. É crente e mentiu para mim ainda, mas nós vamos conversar. Eu falei assim. Então eu acabei então pensando isso, e eu pensando, né? E eu disse, esse cara tá louco. Aí, detalhe, cheguei atrasado, cheguei no penúltimo louvor. E aí comecei a analisar o cara tocando guitarra, tocando contrabaixo, a bateria deu um rolinho errado, eu já julgando, mas tem que ensaiar, quer fazer um troço desse do ensaio, né? E eu então, quando eu olho assim, que eu presto atenção no público, eu vejo esses vizinhos. E eu fiquei indignado, porque, pô, cara, uma coisa é tu falar comigo, me convencer a ver, outra coisa é tu mentir pra mim, cara. E aí, quando eu pensei assim, o pregador subiu no altar e disse assim, tu pode até ter achado que mentiram pra ti, mas ninguém mentiu pra ti. E aí começou a pregar, e eu não me liguei na fala do cara, sabe? Então eu sempre achava que Bíblia, que igreja, tudo era combinado. Tudo era estratégia. Combinei contigo, né? Tu dá teu show lá, depois te dou teus trocos aqui e vida que segue. Só que não foi isso que aconteceu comigo. Ninguém me conhecia naquele lugar. E aí então eu pensando assim, eu pensava comigo, tudo que eu pensava no meu lugar onde eu estava sentado, o pregador dizia lá no altar, e dizia assim, não, isso não vai acontecer contigo, porque eu te trouxe aqui. E eu pensei assim, já pensou? A minha mãe era viva na época ainda. Eu disse, minha mãe vai ficar louca comigo, cara. Se eu virar crente, E aí não fica. Aí o pregador dizia assim, ó, Deus vai estar contigo. Pode se levantar teus parentes, a tua mãe pode se levantar contra ti, mas o Senhor vai te respaldar e tu vai ser uma bênção nas mãos dele. Tu pensava e o pregador respondia. Eu pensava e o pregador respondia. E aí isso passou quase. E eu, bem tanso, né, cara, sentado, brabão lá, o cara que tinha mentido pra mim, não me liguei que o cara tava falando isso. E aí no final da pregação dele, eu me lembro que se fosse hoje, que eu pensei assim, mas e se eu aceitar, eu posso tocar naquela banda lá. Aí sim, o teu lugar tá garantido aqui, ó, os instrumentos estão aqui para te tocar. E eu, já fiquei, né, olhando para eles. E pode ficar, não fique em paz, meu, é o Senhor que tá falando contigo. O cara pregava, mas olhava para as outras pessoas, ele não olhava para mim. E eu pensei, mas se eu tocar numa banda dessa, vai levantar um muro, vou perder meus amigos, a banda que eu tô, vou ter que largar fora. E aí o cara disse bem assim, ó, então vou dizer uma coisa pra ti, tu pode perder todos os teus amigos que o mundo te deu, mas o Senhor tem amigos reais e fiéis para caminhar junto contigo. E o muro que se levantar, que tu tá pensando aí, vai cair por terra, e pode ver ele caindo. E eu vi o muro caindo, tá ligado? E ele disse assim, ó, e se tu realmente entendeu que não tem show aqui, que ninguém combinou nada contigo, ninguém tá pagando nada pra ti, né? Te coloca de pé e vem aqui na frente, porque eu vou orar por ti, porque o Senhor hoje teve um encontro contigo, porque um dia ele falou pra ti, eu vou cuidar de ti. Já pensou, cara? Eu vi aquilo ali e correu uma lágrimazinha. É pra mim. Não, bem egoísta, bem orgulhoso. Eu correu uma lágrimazinha, já sequei, segurei a outra. Os vizinhos vão ver se eu levantar. É isso, bem isso aí. E eu sei que todo mundo levantou e eu, quando me dei por conta, eu estava de joelhos aos pés do altar e nunca mais eu saí da presença desse Deus. Amém. E eu então fui conhecer esse Deus, eu fui querer saber quem era Ele, por que Ele me resgatou, por que Ele disse para mim que Ele estaria comigo quando eu saí daquele lugar, porque Ele sabia que no lugar onde eu estava, eu não tinha problemas com drogadição, não tinha problema com nada, mas aonde eu estava indo, teria essas dificuldades. E Deus me protegeu todo o tempo. Até hoje Deus me dá livramento para minha família, para minha casa. E eu creio que esse Deus, Ele fala conosco assim como está falando com você que está ouvindo aí. Né? Você que está em casa, talvez está aí pensando que a tua vida está dando tudo errado. Mas eu tenho certeza que se você colocar a tua vida na presença de Deus e conhecer esse verdadeiro Deus que me trouxe hoje aqui, trouxe todos esses homens que estão aqui,
Ele vai fazer um milagre na tua vida. Amém. Porque Ele ainda realiza milagres hoje. Amém. Amém? Amém. Essa é a história do Diógenes, um pouquinho da história, né? E aí, depois que o senhor se entregou, pastor, como é que surgiu a ideia de montar um ministério? Foi um chamado? Foi um desejo seu? Como é que foi? Tem que falar a verdade, né? Claro, sempre. Eu não queria ministério. Eu e minha família passamos em vários ministérios. Todos eles eu toquei nas bandas, né? E sempre quando o pastor dizia assim, vou levantar tu e a Miriam para ser o próximo pastor desse ministério, eu saía da igreja. E eu fugia. Eu não queria. Porque eu via como os pastores eram subjugados, como alguns pastores se aproveitavam do evangelho para benefício próprio, pregavam o evangelho, mas não viviam, liam a palavra, ministravam em cima do altar, e quando iam jogar um futebol, né, com os amigos, eram pior do que aqueles que não eram cristãos. Vocabulário impróprio, não tinha trava na língua, atitudes impróprias, bem difícil. E eu não queria isso para mim. Então eu falei pra minha esposa, não quero ser pastor, não quero nem abrir igreja, mais um CNPJ, mais um problema, mais uma treta, não quero isso pra mim. E aí saí de todos os ministérios, todos a gente saiu, até que sobrou um. Lembro como se fosse hoje, eu saí de um ministério e um amigo meu, grande amigo meu, então vamos convidar ele um dia, eu vi aqui o Fernando Borba, né, lá da Igreja Revier de Porto Alegre. Isso, baita amigão, baita parceiro mesmo, amigo assim de, cara, sem palavras. As bênçãos que Deus Nossa, coloca. Né? E aí eu tô tomando um chimarrão na frente de casa, né, era o inverno, e ele mandou uma mensagem pra mim. E aí, desviadão? Tô sabendo que tu abandonou a igreja. E eu falei pra minha esposa que não queria saber mais de igreja, não quer saber mais nada. Aí ele, vem cá fazer uma visita pra nós hoje, sei o quê, blá, blá. E a gente foi lá, visitamos a igreja, foi uma benção, Deus falou com a gente. O cara que foi pregar, subiu pregar com uma calça jeans, um rasgo no joelho. E eu todo socialzão, né, bem tiozão. Aí cheguei lá, e o cara foi pregar assim, cola polo, e Deus usou aquele cara tremendamente. E eu vi assim a minha família se entregando aos pés do Senhor de novo, e eu. E a partir dali, então, a gente teve uma caminhada legal, fui para o Uruguai com eles, fazer uma cruzada lá de 5 dias, foi bênção também. E eu acredito que, a partir dali, o Senhor já começou a trabalhar o ministério pastoral na minha vida. Então, esse ministério nasceu dentro da minha casa. Ele disse assim, não, vamos fazer uns encontros na tua casa a cada 15 dias. 15 dias nós vamos na tua casa, 15 dias você vem aqui na igreja, lá em Ipanema, Porto Alegre. E a gente começou, né? E ele disse, minha casa vai ficar cheia, cara. Vocês começaram a entrar nos quartos, criançada tá nos quartos. Eles, não dá pra esse povo ficar mais aqui não, mano. Temos que alugar um lugar. Né, Souza? O Souza tá fazendo uma célula na casa dele, pastor. Começou com 5 pessoas, já tá em 20, 30 e... Cara... E eu cuidando de criança na rua, cuidando lá na piscina, não cair na piscina, os toquinhos lá correndo. Deus vai chamando. E aí eu sei que ele disse assim, temos que abrir uma igreja aqui em Viamão. Só que eu e a minha esposa achávamos que ele ia mandar um pastor pra cá, né? E aí a minha esposa disse assim, se é para abrir uma igreja de Viamão, ela fez um propósito com Deus. E eu fiz o meu. E Deus respondeu a nós dois. E aí no dia da consagração, nós fomos consagrados a pastor, na época era Open Bible Church, uma igreja americana, né? Agora não está mais aqui no Brasil, acho que tem uma lá na Otto Neymar, tem uma ainda lá. Mas nós não queríamos esse ministério. E é quando as pessoas começaram a vir e ouvir o que a gente estava pregando, então começou a vir bastante gente. Então foi a proposta de nos consagrar a pastor. Nós olhamos para o lado, para o outro, não tinha mais saída, ia para onde? Né? Vai fugir? Nem tinha entrado na igreja ainda, cara. Aí ele nos consagrou a pastores e estamos até hoje nessa labuta, trabalhando, pregando o evangelho, vivendo o evangelho, que eu acho que esse é o maior e o melhor testemunho que um homem, uma mulher pode dar é esse. É quando tu lê a Bíblia, quando você entende quem é esse Deus e você coloca ele dentro da tua vida de verdade, você não tem mais o vocabulário do mundo. Você não tem mais vocabulário mundano, você tem uma vida com Cristo. E esta vida com Cristo é que vai fazer toda a diferença dentro da tua casa. E mais uma vez então, aproveitando a oportunidade para dizer para ti, Jesus hoje, talvez me trouxe aqui, nos reuniu hoje aqui,
para dizer para você que Ele ainda te ama e Ele tem saudade de ouvir a tua voz. Te prepara, porque hoje Ele vai resgatar toda a tua casa em nome de Jesus. Amém. Amém. Souza. Eu trouxe uma reflexão e quero compartilhar essa reflexão e aproveitar também e após a reflexão fazer a pergunta ao pastor. Então, a gente está meditando e essa semana eu pensei muito sobre isso e realmente fiquei curioso. Então a palavra está em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que nos diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E no versículo 24, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a pergunta que ficou no meu coração e eu quero fazer para o pastor, como se tornar um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade? Amém. Uma pergunta bem perspicaz para o momento, né? Bueno, adorar a Deus, cara, eu penso assim que é todos os dias, em espírito e em verdade. Quando falo em espírito e em verdade, eu entendo que seja no teu íntimo, no teu momento solo, né? Tu está ali, está esperando, sei lá, para ser atendido em algum lugar e a tua mente está: Senhor, obrigado por eu estar aqui, obrigado por esta oportunidade, obrigado por eu ter te aceitado e tu ter abençoado a minha vida, muito obrigado, porque alguém pregou para mim, alguém me ensinou esse evangelho. Isso é em espírito. E em verdade é quando eu chego na presença de Deus, nesse meu silêncio, e eu consigo transmitir este evangelho, né, com as minhas atitudes. Isso é em verdade. Porque é muito fácil eu querer agora aqui na frente de vocês, desse público todo que está assistindo e que vai assistir ainda, eu dizer que eu sou um pastor, eu sou um cristão, eu sou um pai de família. Mas quando eu sair daqui agora, pegar meu carro, ir para outro lugar e não adorar esse Deus, não representar Ele como Ele diz como Paulo disse que só somos representantes de Cristo. Então, adorar em espírito é exatamente isso. Eu ter a consciência que eu realmente amo esse Deus e em qualquer momento, lá no meu banho, lá eu estou adorando Ele. Nem que eu não esteja cantando, mas em pensamento eu estou lá pensando: Senhor, obrigado, Pai, porque eu tenho um chuveiro para tomar banho. Eu tenho uma roupa limpa, eu tenho uma casa bonita, eu tenho uma família. E em verdade é quando eu saio daqui e nas redes sociais com os meus amigos: cara, esse cara eu gosto de caminhar com ele, eu sinto prazer de estar com ele, porque ele realmente serve e mostra a quem realmente ele serve, que é o próprio Jesus na vida dele. Amém. Até porque muitas pessoas não leem a Bíblia como você leu agora aí. As pessoas vão ler as minhas atitudes. É mais fácil, né? É muito mais fácil. Mais fácil. Espero ter respondido. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Eu acho que o cristão, ele não, onde ele chega, ele não precisa falar, né, pastor? Exatamente. Ele transborda, né, do que ele está no coração, né? Eu costumo dizer que meu nome não é Pastor Diógenes. A minha identidade lá, minha carteira de CNH, está escrito Diógenes, né? Essa questão de eu estar pastor hoje é uma consequência daquilo que eu vivi esses anos todos. Então, eu não chego me apresentando como o pastor Diógenes, né? Aliás, eu não sou um agente secreto de Cristo, não é isso que eu quero dizer também, né? Eu acho que essa minha reputação, ela vem depois de mim. Chega eu e depois chega a minha reputação na boca de... Por exemplo, é muito mais fácil chegar para ti e dizer assim: meu nome é pastor Diógenes. Diógenes, passou. Agora eu converso contigo, meu nome é Diógenes, sou diretor de uma escola, fotógrafo, uma empresa de fotografia, dirijo uma igreja com outros pastores, amém, glória a Deus. Aí vem o Jorge, tu conversou com o pastor Diógenes, como assim ele é pastor? Não sabia que é pastor, não vai gravar na tua cabeça isso? Muito mais do que eu me apresentar. Sim. Né? Por exemplo, eu toco violão, não tanto quanto o Anderson, né? Mas eu toco um violão, não fico para trás. Então, alguém sabe disso? Não. Quando eu pegar um violão para tocar, eu vou dizer: toca violão também, que legal. Né? Já faz um barulho. Eu acho que isso é te apresentar, deixar que a tua reputação venha depois. Amém. Sabe que eu fiz uma reflexão essa semana, foi sábado, eu conversando com um amigo meu, pastor.
Aí conversou sobre o futuro e tal. E ficou na minha cabeça o que o pastor Nelson falou no outro dia. Tem um estudo americano e tal que fala que 86% das pessoas vivem no passado ou no futuro, né? Apenas 14% vivem o presente. Aí a pessoa falou assim, sobre ser ministro, né, de uma igreja, né? Coordenar pessoas, fazer uma gestão de pessoas. E eu vejo o quão difícil é ser um pastor. E eu vou lhe dizer o porquê. Porque as pessoas julgam muito. Muitos não têm coragem de subir ali no altar, além de pregar, cuidar pessoas, fazer campanhas e projetos para a igreja para beneficiar outras pessoas. E um camarada me falou algo que me tocou. E isso é assim, ó. Tudo que dá certo as pessoas batem palma. E aquele que errou é o que mais chama a atenção, né? Ele me comentou que chamou um pastor para um projeto várias vezes, 1, 2, 3 vezes. E o pastor visualizava e não respondia a ele. É porque o pastor tem vida, né, pastor? Sim. Só que a pessoa não respondeu um dia, não respondeu 2, ele não fez aquele feedback, vamos dar uma olhadinha aqui, quem é que eu tenho que responder e tal. E num quarto momento ele disse assim, pastor, eu tenho uma oferta para dar para a igreja. E o cara, respondeu. Fala, meu amigo, como é que tu tá? Não sei o que. E na verdade era uma oferta se o cara fizesse um projeto com ele, que era um troço legal, que iria render lucros para a igreja para beneficiar os fiéis, né? E eu sempre vejo o seguinte, eu vejo toda a batalha do pastor Diógenes lá na igreja, porque não é fácil, né? Tem o pessoal que fica ali na recepção, tem quem limpa a igreja, tem o pessoal que cuida dos banheiros, aí tem o pessoal que é do louvor, né, da banda, tem um monte de coisa, tem contas a pagar, né, pastor? E as pessoas sempre julgam, sem parar e pensar assim, cara, isso não é só uma igreja, isso é uma empresa. Porque ela tem que ter gestão, ela tem que ter um propósito. E a gente, quando entra num lugar que sente que o Espírito Santo toca na gente, a gente não quer sair mais de lá. Quando tem alguém ministrando, seja um pastor, um pregador, um evangelista, que fale o seguinte, eu vim pregar a verdade para ti, porque Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. E tu sente a presença do Espírito Santo, tu te sente abraçado. Então por isso que eu vejo que alguns ministérios dão muito certo, outros não dão certo, porque aí entra o ser humano, entra o ego, entra a inveja, entra tudo mais. Mas eu admiro muito a tua gestão, porque eu acompanho. A igreja vem de altos e baixos, né? Todas as igrejas passam por isso. São várias coisas que tem que fazer, são vários obstáculos. E tudo isso eu vejo como provação. Deus está provando a tua fé, Ele está vendo assim, ó, tu está comigo mesmo, guerreiro? E eu sinto a presença de Deus em ti. Quando tu passa pelas batalhas, tu levanta a cabeça e diz assim, eu vou vencer isso aí. Amém. E eu queria pedir pro Anderson tocar um louvor para nós. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ô, glória. Amém. Quero aproveitar, agradecer, né, aos nossos patrocinadores, as pessoas que estão apoiando o nosso projeto, colocando juntamente a marca deles com o nosso podcast. Empreendimento Jacobowski. Vocês que quer comprar, vender terreno, apartamento, casa, faz contato com eles, que eles sabem tudo. A parte jurídica é muito importante para não fazer nada errado. Empreendimento Jacobowski. Playmobil, agente autorizado Movem Telecom. Também, esse aí de Canoas, nosso amigo Alessandro, tá dando um apoio para nós nesse projeto. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Vision Pictures. Segue lá. São fotos, filmagens. @Vision Pictures. Entra lá, segue a página, curte o trabalho dela. Ela é muito boa no que ela faz. Vives Fit. @Vives Fit. Chuteiras, materiais esportivos. Siga a página do nosso amigo Luca. Ellen Souza, psicanalista cristã. Tá com algum problema psicológico, algum trauma, alguma situação que você quer cuidar? Chama a Ellen no Instagram. Ellen com H, Ellen's Psicanalista. Ela tem um atendimento diferenciado. Chama lá que você não vai se arrepender. E Delícias do Céu, nosso novo patrocinador. Salgadinhos e docinhos para a sua festa. Telefone é 51 996 44 5220 ou siga no Instagram, @Delícias dos Céus. Nosso amigo pastor Eduardo. Pastor, sobre fotografia, que é uma paixão sua, né? E aí, verdade. conta pra nós. O que tu quer saber? Desde o início? Isso é um dom seu? Deus lhe mostrou? Oportunidades surgiram? Pessoas apareceram? Pois então, eu nunca imaginava que eu ia entrar no ramo da fotografia, né? Eu sempre pensei em estudar direito, né? E tanto que hoje eu leio bastante livros de jurisprudência, né? Gosto bastante dessa área. Mas na época que eu comecei com fotografia, eu tinha 15 anos de idade, que foi nesse período que eu me mudei para Porto Alegre. Então eu iniciei num estúdio bem conhecido em Porto Alegre na época, e eu iniciei com os serviços gerais, varrendo escada, saguão, né? E eu vi os caras fotografando e eu tinha interesse de querer aprender. Até que um dia faltou um pessoal na recepção, e eu então fui atender com educação, tudo, né, que eu havia recebido. Então o dono da empresa disse assim, vou te treinar para te conhecer, para atender as pessoas. E eu curti aquilo, sabe? Então meu foco era querer entrar num estúdio, mas me levaram para um lado diferente. Como na época tinha que montar laboratório, revelar os fotos preto e branco, achei tri aquilo, Lambi-lambi.
Não era o lambe-lambe, era outra coisa, né? Mas é mais ou menos isso. E eu curti aquele negócio, aquelas luzes assim, sabe, revelando as fotografias, os caras me ensinaram a diluir os químicos, né? Gurizão, né, cara? Querendo aprender. E então, aprendi a revelar a fotografia. Mas pra mim fazer a foto tem que aprender a revelar o filme, cara. Que era o mais difícil, né? Não era qualquer um que entrava lá. Então, comecei a treinar uma coisa, né? Porque fazer a fotografia preto e branco, tu visualiza. Tem uma iluminação mais baixa, uma luz colorida, que é um vermelhão. Então, tu enxerga. Então, comecei a treinar o seguinte, fechar o olho, né? Ia tateando, arrumando. Cara, eu consigo entrar ali. Deixa pra mim, né? Aí eu fui lá assim, revelei o filme certinho. Tinha um reloginho, né? Eu esperava o tempo e eu aprendi daí. Aí eu fiz um pequenininho, depois fiz um com 3, depois um com 36. Aquele tinha que ser o cara fazer, só os profi fazer aquilo ali. Daí eu comprei daí. Gastei do meu dinheiro, comprei e larguei lá dentro. Ficou top, cara. Ficou perfeito. Eu mostrei como eu sabia. E a partir daí, então, eu entendia que se eu revelasse o filme, eu saberia fazer a fotografia, como eu já tinha pegado o jeito. Só que eu fazia na tua ótica. Você fotografava e entregava pra mim. Eu disse, não, tem que ser diferente, cara. Eu preciso aprender fazendo a foto. E aí comecei a auxiliar os fotógrafos. Caiu o negócio de eu juntar, tá aqui, ó. Entendeu? A sombra, virou a sombra. A sombra dos caras. Os caras ficaram, né? Até que um dia faltou um cara. E no meu livro eu falo sobre isso, né? Na história da fotografia eu falo sobre isso. E aí o cara não veio e eu disse, não, deixa pra mim. Sabe a história de José, quando ele foi preso, né? Lá no cárcere. E ele falou pros dois carinhas que tiveram sonhos, não, tu vai morrer e tu vai viver. Sim, ele só que, tu vai lá e diz assim que tem um cara lá embaixo que tá preso lá, que sou eu, né? Tu vai lá e diz pra ele que eu tenho um profeta lá embaixo, o cara que revela os sonhos. Fala pra Faraó isso. E aí José, né, esperou e o cara esqueceu dele, cara. Até que o Faraó teve uns sonhos malucos lá, né? Com as 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Tô correndo aqui porque eu quero voltar a minha história. Sim. E aí o José chega o quê? Chega pro Faraó, não. Tu precisa de um cara. Precisa de um cara. Que saiba administrar. Sou eu. Que saiba fazer, tá ligado? E esse era eu lá dentro do estúdio. Não, tem um cara aqui, ó. Deixa pra mim. Tá, mas tu, não, deixa comigo. Fica lá no teu lugar, deixa pra mim. Foi onde eu comecei a fotografar. Então eu sabia como tinha que ser, os caras já tinham visto os caras fazendo, e eu tenho uma facilidade que eu aprendo olhando. Se eu ler é difícil, eu aprendo, mas é bem mais difícil para mim. Eu tenho que ler várias vezes. Então eu sou muito visual. Sim. Então eu aprendo olhando. Então fiz as melhores fotos, tanto que um mês depois me tiraram do laboratório, né, me botaram pro estúdio. E eu disse, não quero ficar aqui é foto só de passaporte, 3x4, não. Eu quero aquelas fotos lá que os caras fazem lá no estúdio dos fundos. Estudião lá, né, fazem foto de produtos e modelo. E aí eu descobri que eles faziam foto de casamento, eventos. Não, aí quando eu fui pro estúdio, eu quero ir pra rua. Né, eu quero aprender lá na rua. É lá que porque aprender estúdio é barbada. Tu joga uma luz aqui e fica legal. E eu adorei isso ali, cara. Eu gostei pra caramba daquele trabalho. Então o proprietário da empresa, não, vou te levar pra ser meu auxiliar. Tá, bora lá. Eu carregava mochila, máquina. Não, deixa que eu troco o filme, né? Entregava pra ele. E ele disse assim, pega uma câmera e faz umas fotos, quero ver qual é a tua visão do evento. Cara, era tudo que eu queria. Sabe? E aí ele me deu a oportunidade e eu fotografei acho que umas 70, 80 fotos para ele. E ele disse, essa aqui nós não vamos vender. Nós vamos fazer umas amostrinhas pra gente ver como é que é a tua visão. E aí eu disse assim, como assim não vamos vender, cara? Ficou bonitas as fotos. Aí eu peguei e coloquei tudo juntos, com as dele, e aí ele mostrou pro cliente, no escritório dele. Aí o cara escolheu todas as minhas fotos. Sabe? Foi muito legal aquilo. Foi muito show. Tu vê que até nisso Deus usa as pessoas, né? Tu gostou daquilo, tu começou a crescer, tu te empolgou naquilo, né? Teve um incentivo de, eu quero mais. E Deus... Eu vejo isso aí, pessoal. Eu vejo, não adianta, agora... Tudo tem a mão dele. O que eu quero? Deus vai colocar na tua vida pessoas... Por isso nós temos esse grupo aqui. Deus colocou na minha vida pessoas que fizessem esse projeto ir pra frente. Né? A gente pede e Deus ouve. Amém. Né? E eu sempre, uma coisa sempre que eu fiz, né? Todas as minhas conquistas, eu sempre
Depois que eu termino elas, eu saio no meu secreto, no meu... Como é que é? No meu espírito e em verdade, né? Glória a Deus. Eu saio e digo assim, Senhor, obrigado, Pai. Se não fosse Tu, eu nem estaria aqui. E como é gostoso isso, né? Nossa, Como é bom tu passar por uma aprovação e tu vencer e tu saber que não foi tu que venceu. E, Verdade. pastor, às vezes assim, quando eu tenho as nossas reuniões lá, os irmãos vêm e pedem oração, né? E muitas vezes eu digo assim, irmãos, eu posso orar por ti, mas se tu entrar no teu quarto, em secreto, buscar o Senhor, se ajoelhar e tu te humilhar ali, eu tenho certeza que Deus vai ouvir a tua voz, Ele Amém. vai te atender. Então a tua oração, ela tem valor, Tem poder, né? tem poder, né? Tipo assim, Deus vai receber a oração, mas experimenta, eu incentivo aos irmãos que estão assistindo o podcast a experimentar uma intimidade com o Senhor. É isso que ele espera de todos nós, né? Intimidade, ele sempre quis isso, desde o princípio. Amém. É isso aí. E tu sabes que, e pra não deixar mentir, né? Tem um comentário aí ali, ó, né? Faz tempo esse casamento aí que eu fotografei ali, ó. E ela botou na linha das fotos, né? Ainda bem, tá ali, né? Obrigado, muito obrigado pelo carinho, né? E o reconhecimento de vocês. Muito obrigado mesmo. Depois que eu comecei a fazer esse trabalho, eu passei a gerente, não minto, eu passei a gerente da loja daí. Aí eu coordenava os fotógrafos, era um guri, cara, tinha 18 anos ali, 19, né? Mas eu sempre agradecia a Deus, antes de aceitar Jesus, eu já tinha isso comigo, que não era eu, era Deus que cuidava de mim, sabe? E então eu comecei a trabalhar nesse ramo da fotografia. Então teve uma época de um governo lá que tirou a poupança de todo mundo, eu fui demitido naquela época, e eu usei aquilo como uma oportunidade. Em vez de ficar chorando, lamentando que eu perdi um baita de um emprego, eu peguei meus trocos e comprei uma câmera, cara, sabe? E eu comecei então a fotografar, me lancei no ramo da fotografia. Foi muito mais difícil, porque eu achava barbada, assim, tinha uma empresa atrás de mim, me dava tudo que eu precisava, câmeras boas, né? E agora eu tinha que fazer por mim. Eu tinha que trabalhar por mim. E isso meio que me deu uma travada. Mas eu ainda assim agradecia, Deus, tu me deu um talento. E eu vou usá-lo. Então o que eu fiz? Eu fui conhecer pessoas, network, né? Na época não tinha essa palavra, né? Network, conheci um pessoal dos Estados Unidos que tinha uma revista lá. Então eu tinha a proposta de eu ir morar lá e trabalhar lá. Mas eu sempre tive medo dessa troca, assim, né? Ainda mais trocar de país, né? E eu disse pros caras, não, manda pra mim as revistas de vocês, que vocês fazem aí de casamentos, 15 anos. Então toda a visão que tinha lá naquela época, eu pegava em primeira mão aqui. Então eu tinha que olhar, que legal, isso aqui ele fez assim, fez assado. E eu acabava então reproduzindo aquilo, né? Nas minhas fotografias. Então eu comecei a ser bem requisitado. Tive uma época da minha vida que as pessoas, para conseguir uma agenda comigo, era só depois de 2 anos. E quando a pessoa vinha me consultar ou fazer um orçamento comigo, ela disse, não, eu tenho uma amiga minha que vai me indicar um fotógrafo e tem uma outra amiga também que vai indicar um fotógrafo, que fez o casamento deles, né? E a pessoa me ligava, olha só, minha amiga e minha outra amiga indicou tu, né? Então eu fazia meus contratos, então eu tive bastante gente trabalhando assim. E cada um que eu fazia isso, eu acabava abençoando sempre as pessoas. Eu tirava desse dinheiro, eu comprava cestas básicas, eu entregava para lugares que distribuíam para pessoas, né? E eu abençoava sempre o ministério. Sempre fui de entregar para o Senhor aquilo que Ele me deu, sabe? Ele disse assim, vou te dar tanto, preciso só que tu devolva tanto. Então isso me fez eu crescer na presença de Deus. Até que eu me tornei referência em casamentos. Então eu fotografei muito na minha época, fui referência em casamentos, tive concurso de fotografia, tirei em primeiro lugar, foi bastante prazeroso na época, né? Mas sempre lembrando que, se não tiver Deus na tua vida, tu pode ter o melhor projeto do mundo, mas se o Senhor não tiver inserido no teu projeto, possivelmente esse projeto não vai sair do papel, não vai crescer e ele não vai prosperar, porque Deus precisa estar na frente de tudo que você for fazer. Até hoje eu e minha esposa,
A gente senta para fazer alguma coisa e, Senhor, se é da tua vontade, que seja feito assim, ó, sem tranqueira, sem burocracia, que seja tu em nossas vidas. Porque a honra que nós vamos entregar é para ti. E se eu tiver que fazer alguma coisa que eu não consultar a Deus, Pai, eu te peço perdão, porque eu vou acabar denigrindo a tua imagem, o teu reino, porque eu preciso de ti. Quando você tiver essa consciência que a tua vida, ela gera em torno de Cristo, você vai ver que você vai mudar de vida. E como o pastor falou ali, sobre a questão de orar, entrar no teu quarto e orar no secreto, a Bíblia não diz que Deus ele ouve a minha oração. Ali não está escrito isso. A Bíblia diz ali que eu entrar no meu quarto e fechar a porta e orar ao meu Deus, a Bíblia diz que o Senhor vê a minha oração. Ele vê. É muito fácil eu dizer agora aqui, Anderson, tu tá tocando maravilhosamente lindo aí, cara, assim, ó, que som, cara. Mas aqui dentro, que cara chato, meu. Né? Meu coração, cara chato. Não consigo ouvir, né? Não consigo conversar, porque a música que tá tocando é horrível. Mas eu tô elogiando ele verbalmente, mas o Senhor tá vendo? É o meu coração, é aquilo que tá aqui na minha mente. Então, cuidado com o que você pensa, porque possivelmente você está mentindo. E Deus não quer isso nas nossas vidas. Então eu oro para que o Senhor venha abrir as portas do Vem para Cristo, para que as pessoas venham para Cristo em espírito e em verdade. Amém. Para que vivam o que o Senhor tem preparado para cada uma delas. Amém. Amém. Até eu quero deixar um abraço aqui para o pastor Cristiano, né? Que o Cris não pôde estar com a gente hoje. Amém. Por motivo de força maior, né? Sim. Com a esposa dele. E outro dia eu conversando com ele, a gente chegou ele me falou algo que me marcou. Que tudo que tu colocar na tua vida, coloca Deus na frente. E tu pede para ele assim, ó, Senhor, se tu não estiver lá, me tira de lá. Amém. Cara, achei forte mais isso aí. E se a gente levar isso para a vida da gente, eu acho que isso é muito importante. Para que tu não sofra com armadilhas do inimigo, com coisas que tu pode sofrer, que pode te prejudicar, pede para Deus. Pai, se tu não estiver junto, me tira daqui. E esse projeto nosso do Vem para Cristo, tu sabe bem disso, né? Faz um tempo que a gente tá correndo atrás. Eu digo do nada, mas Deus ele é tão perfeito que ele fez a gente conectar pessoas com o mesmo propósito, que é levar a palavra, que é para dizer Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Deus é perfeito. E por que não louvarmos a Ele, né? Por que não? Ah, mas vão achar que eu sou irmãozinho. Eu sou irmãozinho então, e tá tudo certo. Glória a Deus por isso, porque como é bom tu estar na presença de Deus. Como é bom. Como eu disse no outro dia ali, por que eu demorei tanto? Né? E foi ele que me resgatou. Foi ele. Eita, glória. Há um tempo para tudo, querido. Sim, e o tempo dele é perfeito sempre, né? Pastor, eu tenho uma pergunta aqui pro senhor. Não é uma pergunta, Tu sabe que lá no college, lá na igreja nós temos o college, né? Me fala sobre o college. O que é o college? college? Pois então, o que é o college, né? O college é onde a gente abre perguntas assim, né? Mas aí tem bastante gente para responder junto. Não, porque eu não vou, não é uma pergunta, é um tema livre. Amém, então tá. E o college ele é um estudo bíblico da família igreja. Nós temos a cada 15 dias lá na igreja. Está crescendo bastante. É para exatamente isso. Você que tem dúvida da palavra de Deus, você que não consegue entender um texto ou uma pergunta que nem o pastor fez aqui agora, a gente consegue responder biblicamente por dentro da Bíblia, sem muito rodeios. Se eu não souber responder, ou um dos pastores da igreja não souberem responder, a gente vai ser muito sincero, muito franco, né? Realmente eu desconheço essa pergunta, eu não pensava dessa forma. Tu me dá um tempo até amanhã para nós estudarmos, orarmos ao Senhor e ver o que Ele pode responder. Porque geralmente quando você levanta uma questão e você não sabe explicar, você gera confusão. Quando você gera confusão, o diabo entra e faz uma bagunça na vida da pessoa. Então cuidado com assuntos polêmicos que você não sabe responder, não sabe como conduzi-lo. Então a minha dica é, se você lê a Bíblia, tenta olhar para ela e entender que ali é Deus falando contigo. Então você precisa conhecer esse Deus de verdade. Pergunta lá, queridão. Amém. Eu quero que o senhor me diga um versículo que toca o senhor
sabe aquele que tu lê e toca a Sim. tua alma? Bueno, a gente tem alguns, né? Sim. Mas tem um deles, assim, que me chama muito a minha atenção, que é um dos meus, uns versículos, assim, que eu carrego comigo, né? Ele basicamente, ele conduz a minha vida quando eu aceitei Jesus, ele fez parte da minha vida. E é o Salmos número 1, né? Que fala ali, é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O versículo 2 diz que ele não se assenta na roda dos escarnecedores, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. E o 3 ele fala que ele é como uma árvore plantada à beira de um ribeiro ou de um rio, que no tempo certo, né, ele dá o seu fruto, as suas folhas não murcham, né, e tudo onde ele colocar as suas mãos ali prosperará. Esse é o texto assim que mexe muito comigo, né? Ele numa hermenêutica de texto, de uma tradução dele, uma única frase é: sai da roda, vá para o rio. Sabe? Às vezes a gente fica num círculo vicioso de ouvindo A, ouvindo B, temas que não levam a lugar nenhum, fofocas, intrigas, uma conversa que não edifica. E aí tu fica ali naquele círculo, e não consegue prosperar. É uma esteira, né? Exatamente. Caminha, não sai daquele lugar. Pra lugar nenhum. Então, esses 3 versículos, eles dizem: sai da roda, vá para o rio. Sabe? Vai meditar na palavra de Deus, vai conhecer a palavra de Deus. Por que o rio ali? Por que eu me apego tanto? Porque o rio é lugar de descanso, cara. Sabe? É um lugar de paz. Sabe? Rio é palavra de Deus, sabe? Onde a água que tu tocar naquele rio, tu não toca ela de novo, ela já foi embora, né? E a gente fica preso no passado ou buscando um futuro, esquece de viver o presente, como o pastor falou semana passada. Então, a minha visão de um versículo que marca a minha vida, que é para eu crescer, quando eu entro num círculo e eu vejo que eu não consigo resolver aquilo ali, eu saio fora, cara, eu não entro mais no assunto, eu vou embora, porque eu tenho que sair dali, daquela roda, e ir para o rio. O que é o rio? O rio é lugar de meditação, ler a palavra de Deus, estudar ela, prestar atenção, porque é uma promessa para isso, né? Existe no final do versículo, tem uma promessa. Cara, tu faz isso, sai dessa vida que tu está vivendo, cara. Sai desse, você que está em casa, sai desse momento que tu está vivendo. Sai dessa situação toda que não te dá paz. Cara, cai fora, sai fora disso. Sabe por quê? Porque a Bíblia aí diz assim, ó, sai desse círculo horrível que você está vivendo de problemas, intrigas, e vai ler a Bíblia. Porque se você meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, existe uma promessa lá no final, que é onde tu colocar a tua mão, e eu profetizo, onde tu colocar a tua mão, ali vai ser próspero. E isso eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. O senhor começou a falar, agora eu lembrei de uma vez que o senhor estava pregando na Família Igreja. Amém. Aliás, a Família Igreja agora, sábado, dia 29. Ah, é verdade? Nós temos o Encontro dos Homens. Encontro dos Homens, dia 29, às 19h52. 19h52. Eu gostei do horário. Às 19h52. Os irmãos estão convidados. Quem quiser comparecer é na ERS 040, Isso. número 10.140, Centro de Viamão. no centro de Viamão. Só que o irmão que for comparecer, entra, segue lá, Família Igreja no Instagram, e dá o seu nomezinho lá, porque a gente tem toda uma organização. Tem toda uma... Depois da pregação, lá, depois de todo o culto, nós vamos ter um jantar, né, pastor? Vai ter um jantar. E vai ser uma benção. O pastor Eduardo disse que vai ser um galeto. Eita, Deus. vai ser bem esse galeto. E eu me lembro que uma vez o senhor estava pregando ali. E quando o senhor fala que Deus vai enviar anjos do céu para te proteger, aquilo é muito forte. Aquilo é muito forte. E eu tomo posse daquilo ali. Amém. Sempre que o senhor fala, eu tenho certeza que Deus está mandando anjos do céu para não deixar nada me atingir. Amém. E eu sinto que o senhor gosta daquela palavra. Gosto. O Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Olha. Né? É isso que a Bíblia fala. E aí eu sinto assim, ó, como é que quem está na palavra, quem segue Deus, não vai ser abençoado? As pessoas falam assim, mas tudo dá certo para ti. Não é tudo não. É tudo que Deus quer que dê certo, vai dar certo. Amém. E a gente tem que entender
que nem tudo que a gente quer é para nós. Né? Quando eu entendo que na palavra está escrito que eu tenho que esperar, e esperar no Senhor, eu sei que a vitória vai vir. Eu não preciso nem saber quando ela vai vir, mas eu tenho a certeza que no final Deus vai te abençoar. Ele te livra todos os dias da morte. Com o que eu trabalho eu vejo hoje, Ele te livra todos os dias da morte. Amém. Ele sabe o teu horário final. E nesse tempo, pastor, entre a vida e a morte, que para nós tudo é um mistério, eu quero sim deixar um legado. Eu quero sim hoje deixar um legado para falar mais da palavra de Deus, para falar sobre Jesus. Porque tudo que Deus faz por nós é tão precioso. Amém. É tão precioso saber que tu tem força nele. Você que está em casa, está com depressão, está com alguma situação de doença em casa, vá para o seu quarto no secreto e peça para Deus. Amém. Peça para Deus, ore e diga para Ele: Pai, me ajuda a me livrar disso, me ajuda a sair disso. Tem pessoas com problema de ansiedade. Tem pessoas que criam doenças porque o inimigo está agindo nela, porque ela soltou a mão de Deus. Então eu digo para você que está em casa, está nos assistindo, peça para Deus a saída, porque como o Souza falou, às vezes só quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir assim: o meu filho depende de mim. E Deus, ele quer a gente dependente. Amém. Porque se a gente não depender de Deus, a gente vai acabar nos braços errados. E eu quero, pastor, todos os dias estar nos braços do Senhor. Souza. Vocês falando aí, e não tem como não vir à memória a palavra do Senhor, né? E 1 Tessalonicenses 5, versículo 16, 17 e 18, a palavra de Deus nos diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. E é nessa palavra que eu me apego sempre. Eu acho que todas as vezes que eu me ajoelhei para orar, ou que eu busquei o Senhor, a primeira coisa foi agradecer. Porque como o irmão falou ali, e a profissão dele também, ele vê isso. Quando eu chego em casa, pastor, eu penso quantos livramentos eu recebi do Senhor naquele dia que eu nem fiquei sabendo. Tantos livramentos, não tem como a gente encostar a cabeça e não agradecer, né? Que, tipo, hoje eu voltei para casa de novo. Isso é bênção, é graça de Deus, né? Eu não vejo, não tem nada que eu possa fazer que eu não dependa totalmente do Senhor. Amém. Totalmente, né? Então, eu agradeço esses momentos de crescimento aqui nesse podcast, né? Que seja também, para vocês que estão nos assistindo aí, seja um momento de crescimento, né? Com as experiências relatadas aqui, os testemunhos e as palavras, né? Muito obrigado. Glória a Deus. Pastor, o senhor quer relatar para nós um testemunho, algo que marcou a sua vida nesse tempo? Bueno, eu trabalho com criança, né? Então, tenho testemunhos lá do meu passado, vamos falar um mais atualizado, né? Um mais assim, eu lembro que nós tínhamos uma turma, faz tempo também. Eu lembro que tínhamos uma turma que era bem difícil, assim. Eles estavam ali dos 5 pro primeiro ano, dos 6 pro primeiro ano ali. E era o último ano da escola de educação infantil ali, da pré-escola, né? E eu lembro que, uma reclamação dos meninos e tudo, né? E eu entrei numa sala e pedi pra professora sair, que eu ia conversar com eles. Mas não era conversar assim, xingar, chamar atenção. Eu sabia que tinha que fazer algo assim que impactasse a vida deles e que impactasse em casa. Então eu me lembrei dos anjos. Tu falou ali, eu me lembrei do testemunho dos anjos. E eu peguei uma planilha, fui lá na secretaria, peguei uma planilha, botei um papel e eu disse assim: vocês sabiam que tudo que vocês fazem tem um anjo que anota que vocês fazem? E fui escrevendo ali. Por exemplo, tem um anjo que está anotando o que eu estou falando para vocês.
E do lado de cada um de vocês, acho que tinha 22 alunos naquela sala aquela vez. Anota o que você faz. E aí tinha um menino, que era o mais terrível de todos, né? E o meu alvo era ele. Né? E os pais que não tinham condições também, falavam com ele, mas ele não obedecia. Mas o guri inteligente, cara. Então eu comecei a falar, por exemplo, o fulano, né? O fulano, toda vez que ele desobedece a prof, o anjo anota. Fulano desobedeceu a professora no dia tal hora, né? E ele ficou quietinho, cara. Vi que chamei a atenção dele. E eu disse assim... E esse anjo vai anotando. Por exemplo, o fulano quer uma bicicleta, né? Mas o pai do fulano disse para ele que ele não vai conseguir dar uma bicicleta para ele. Ah, mas pode ser de Natal, pai. Ele vai dizer, mas eu não tenho condições, o salário que o pai ganha não dá para comprar essa bicicleta. Mas aí o fulano então começa a fazer coisas legais. E o anjo começa a anotar. Aí na época nós tínhamos um arquivão, sabe aqueles arquivos de lata, grandão? De puxar aqueles, pois é. Aí eu lembro, nós tínhamos lá, e eu levei eles tudo lá na secretaria. Tá vendo esse arquivo aqui, ó? Olharam, grava atenção. Eu puxava as gavetas assim, né? Levei pra sala de volta, bem pedagógico para poder gravar o trem, né? Porque eu sou assim, né? Eu tenho que visualizar, como disse no início. Aí eles voltaram, tá vendo, sabe aquele arquivo? Pois então, esse anjo no final do dia, ele tira essa folha, põe numa pasta e leva lá naquele arquivo e guarda. Aí tem o arquivo do fulano, do Beltrano, da professora, né? Do professor. Então esse rapaz, esse anjo guarda lá. Aí no final do dia, aí Deus diz assim, ô anjo fulano de tal, como é que tá deixa eu ver o arquivo vou dar uma bicicleta pro fulano. O pai dele tá lá, tá triste. Aí não, deixa eu ver como é que ele se comportou na escola, com os pais em casa, com os avós, no passeio, na rua. Aí trouxe todo o histórico os caras se ligar que não é só dentro da escola, tem que obedecer, tá ligado? Tem que ser em todo lugar. Aí só o fulano, olha só, mas olha só, do meio do ano pra cá ele começou a obedecer. Nós estávamos em junho ali, mais ou menos, né? Começou a melhorar, olha só. Aí mas o pai dele não tem dinheiro para comprar a bicicleta. Faz assim, abençoa o patrão do pai dele. Porque abençoando o patrão do pai dele, pode dar um aumento pro pai dele. E aí o pai dele pode comprar uma bicicleta para ele. E eu, cara, tô falando sobre aquilo, tá? Passou. Aí veio no outro dia, nenhum deles era cristão, nenhum deles era. Os pais não eram também. E aí no outro dia o pai chegou e disse, quero falar com o diretor. Deu treta, né, cara? Não vai rolar, né? Aí entrou no escritório. Só que história é essa, tu falar de Deus pro meu filho? Aí eu, não falei de Deus, eu contei uma história para eles, né? Mas realmente Deus está na vida dele, na vida de vocês também. Não posso negar isso, mas estou me reservando porque eu estou dentro de uma escola, né? E ele disse assim, não, meu filho disse que era para mim ficar tranquilo, que Deus ia abençoar eu. É mesmo, ele te disse isso? Aí sim, ele disse para mim, pode esperar, pai, Deus vai te abençoar. Olha, viu? E aí eu sei que o menino, o guri, pensa um cara top da escola, cara. Sim, professora, a senhora isso. O diretor, o fulano fez isso. Pensa na educação, cara. Pensando na bike. Isso. Eu sei que passou aquele tempo, o cara foi promovido. Olha que louco isso, cara. O cara foi promovido, né? Ganhou um salário a mais, comprou a bike pro guri. E ele perguntou, aí no final, lá no Natal, no dia do Natal, o guri disse assim, não, nós não vamos comer, nós vamos orar primeiro. E aí porque a gente na escola a gente ensina as crianças a orar, né? Então é a oração bem simples. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse alimento. Amém. Só isso. E o guri agradeceu e disse, o professor disse isso, né? E eu fiz, pai. E aí o teu patrão te deu mais dinheiro, né? E aí tu comprou a bicicleta. A família toda foi para Jesus. Glória. Todos se batizaram. Sabe? Olha aí. Olha que coisa linda, cara. Então, cara, vive com Jesus, cara. Na verdade, é difícil. Tu profetizou, né? Profetizei, exatamente. Ensinou ele a por que se comportar, né? Porque a gente é abençoado. Ele deixou aquilo não sei a palavra. Internou? Não. Internalizou? Acho que é isso, né? Bora. Bom, tanto faz. O guri entendeu, né? E a família respondeu às orações da criança, que a criança pensava, vou ser melhor todo dia, Deus vai abençoar meu pai. Deus vai abençoar meu pai. Até porque a Bíblia diz, né? Quem quiser herdar o reino dos céus tem que ser como uma criança.
entendeu? Então tem que ser como uma criança, cara, sabe? Então Deus, ele tem esse propósito, isso é promessa. E quando a gente entender isso, que nem nós, homens maduros, mulheres que já cresceram maduras também, uma criança quando se machuca ali, cada uma treta, dá um tapa no outro, daí 5 minutos, cara, esqueceram, estão lá brincando junto. E a gente mais adulto acaba levando isso, anos e anos, interrompendo a bênção do Senhor em nossas vidas. Então seja como uma criança, Deus tem promessa para a tua vida e Ele vai realizar em nome de Jesus. Amém. Agora o senhor falou um negócio, eu pensei que faz horas que eu quero perguntar. Meu Deus. Não, eu acho que é simples, mas eu quero perguntar. Que momento, né? Porque eu sei que o senhor sabe falar sobre isso. Pastor, como perdoar 70 vezes 7? É sendo uma criança. Eu acho que é simples. Porque não é 70 vezes 7 por mês, é por dia. Entendeu? Cara, é baixar a cabeça e não, deixa passar, eu te perdoo, vida que segue, sabe? É sendo uma criança. Eu acho que é exatamente essa seria a resposta. Sabe que eu li um livro sobre isso e eu entendi que quem não perdoa adoece, né? A pessoa que não perdoa, ela adoece. Ela fica vivendo aquilo ali. Porque fulano me fez, a fulano me magoou, a fulano tá... E eu acho que com oração, acho que... Eu vou dizer que eu passei por algumas situações de alguns anos pra cá. Eu cheguei um momento que eu tive pena da pessoa que fez o mal pra mim. Eu acho que ele foi muito infeliz. Né? Sim. E hoje eu tive pena e hoje eu penso, cara, eu te perdoo, porque eu, não sendo melhor que ninguém, mas eu me sinto superior a essa pessoa, porque eu não sou capaz de fazer as maldades que ele fez com várias pessoas, né? Fez comigo e com outras tantas pessoas. E eu digo aqui que Deus tem misericórdia dessa pessoa, porque eu já perdoei. E eu cheguei a falar sobre isso uma vez. Às vezes a pessoa está te fazendo mal, ela te persegue, ela faz algo ruim para ti. Ela está só fazendo tu crescer. Ela só não sabe disso. Porque tu sabe como mudar, né, as tuas ações, as tuas reações, a partir daquele momento que houve algo que te atrapalhou no trajeto. Né? Hoje, depois das situações que eu passei, eu sou totalmente diferente. Eu não deixei de confiar nas pessoas, mas eu me reservo um pouco mais, continuo ajudando as pessoas, mas porém é tipo assim, deixa eu te conhecer primeiro, faço por merecer, porque eu vou te ajudar, eu vou estender a mão. Sim. Certo? Uma coisa muito, muito ruim do ser humano é o cara falar assim, fulano não presta. Aí as pessoas... o diabo é o rei da fofoca, né? Da mentira, ele é o rei de tudo que é ruim, né? E a gente, se a gente não tiver conectado com Deus, a gente cai nessas armadilhas aí. Então, quando falarem pra você que o fulano não presta, conhece ele primeiro. Às vezes são pessoas que não estão no momento legal, não estão bem, ou não se deram bem, né? Não se conectaram. Sim. E é muito normal tu não gostar das pessoas. Mas mesmo a pessoa que eu não gosto, eu não maldigo ela. Eu digo, cara, que Deus te abençoe. E é importante na nossa vida a gente entender que eu sou colorado, outro é gremista e tá tudo certo. E tem pessoas que criam guerras e brigas por partidos hoje, né? Sim. Pra mim tá tudo bem. Né? Desde que não me atinja nem eu nem minha família, tá tudo bem. Não mexe com a minha família. Porque eu quero que todo mundo, que Deus abençoe a todos, que Deus faça prosperar, que Deus te dê novas oportunidades. Tem pessoas que ficam... Eu vi até um vídeo do David Leonardo que fala sobre as pessoas que são âncoras, né? Sim. Na tua vida. Tu troca de carro, a pessoa diz, esse carro é gastador, né? Aí tu compra uma casa. Às vezes é na família isso, às vezes é dentro da família, do teu serviço. Tu compra uma casa bacana, naquele condomínio é caro. Eu te digo pra ti que tá me olhando aqui, pra ti que tá me assistindo, te afasta de gente assim. Te afasta de gente assim. Amém. Amém. E tem, né? E tem. Souza. Essa questão do perdão, quando chega pra mim, alguma coisa assim, eu lembro que a nossa natureza humana, né, pastor, ela é falha, né? Nós falhamos e nem sempre as nossas falhas é proposital. Às vezes é um erro. Aí nós estamos convivendo em sociedade, em família,
E às vezes a gente vê rusgas entre familiares, né? Tipo assim, família que não, irmão que não fala mais com o irmão, né? Retendo mágoas, coisas que já passaram. E aí eu digo assim, o ser humano ele é perfeito? Não, tu sabe disso. Então por que tu te surpreende quando alguém te magoa? Pá, Por que tu não tá forte isso. preparado para liberar o perdão com facilidade? Porque onde eu vou ser mais testado e provado é na minha família, não é na rua. E eu vou me magoar mais com as pessoas que eu convivo do que com quem eu não conheço. Então, assim, eu preciso estar preparado para liberar esse perdão. Eu preciso entender que às vezes as pessoas erram, né? E talvez elas não tenham o mesmo discernimento que eu de liberar o perdão o quanto antes, para não ter que carregar um peso que tu não foi feito para carregar, né? Então, eu incentivo as pessoas a refletirem isso. Se você tem alguma coisa para resolver com o seu irmão, vai lá e resolve, né? Se perdoe, se abrace, né? Deixa para trás o que tem que ficar atrás. Não perde esse tempo, né? Exato, não perde esse tempo, né? A gente nem sabe o dia de amanhã. É verdade. E às vezes a gente perde oportunidades porque fica preso no nosso orgulho, né? Então, Bah. eu incentivo a se lançar mesmo em Deus. É por isso que eu incentivo a você a vir para Cristo verdadeiramente, né? Porque Ele é a verdade. É Ele que vai te mostrar e vai retirar as escamas dos teus olhos. Amém. Até um negócio que o Souza falou agora, tipo, a gente faz um julgamento de alguém que errou contigo. E quantas vezes tu erra com as pessoas, às vezes tu nem não me dei conta, errei. E, mas pra mim tá tudo bem, né? Tipo, errei e tá tudo bem, a pessoa tava magoada. A gente também tem que ter essa visão assim, cara, eu errei com ele. Sim. E também se aproximar e pedir perdão, né? Às vezes a pessoa quer ouvir perdão, me pede perdão. Não. Quantas vezes o Senhor já me perdoou nessa vida? Exatamente. Quantas Todos vezes? os Aí dias, toda hora. Eu não libero o perdão que eu recebo todos os dias. Pois então. Então, o Senhor é o nosso caminho, é Ele que a gente tem que seguir, Ele foi exemplo. Siga o Senhor, não perca mais tempo, né? A vida é um sopro, né? Quando vê, já foi. Mas eu me pergunto, né? Por que eu faço bastante coisa, né? Eu tô sempre culpado. 36 horas por dia. Quase isso. Cara, eu acho que a vida é muito curta pra te fazer uma coisa só, cara. Sabe? Não dá pra te ficar paradão, sabe? Tu tem que fazer alguma coisa. O talento, o dom que Deus te deu, ele, cara, não é pra ser enterrado contigo, né? E um deles é o perdão, cara. Eu preciso liberar perdão. Eu preciso perdoar. A Bíblia fala, o salmista fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Examine-se o homem a si mesmo, cara. Olha pra dentro de ti, cara. Não olha pro irmão, né? Existe uma passagem que Jesus diz assim: por que tá olhando o cisco que tá no olho do teu irmão? Olha o pé de eucalipto tá no teu, cara. Né? O cedro? Né? Então, não dá, cara. Sabe, a gente precisa olhar isso, né? Glória a Deus, é um momento. Então, assim, vem pra Cristo, cara, porque não dá, tem que olhar pra dentro de ti, cara. Olha pro teu coração, olha pra tua vida. Você tá ouvindo, Anderson? Até parou de tocar agora o cara. É muito ensinamento, né? Eu tô apavorado com vocês, cara. Eu não sei porquê, mas cara, o eucalipto, ele falou. Sim, tu Não, tá e é o olhando grande aquele, né? O cisquinho, tu tá com baita no problema e tá olhando tá uma pros outros. plantação de eucalipto no olho. Eu parei de tocar, eu não sei. Viu que até nisso Deus é bom, né? É verdade. Glória a Deus. Que momento maravilhoso. Então a gente tem que olhar pra dentro, olhar pra nós, cara. A primeira pessoa que precisa se consertar sou eu. É verdade. Eu preciso me consertar, né? E depois realmente errei, cara. Errei. Eu preciso ver isso. Tem que olhar pra trás, né? Então, Jesus é isso na nossa vida. Se eu não tenho Jesus, eu não consigo fazer isso. Se eu não tenho esse Jesus, eu não preciso ficar na minha boca. Eu falo de Jesus, o cara fala de Bíblia, o cara conhece de capa a capa. Eu preguei numa igreja agora, semana passada, fim de semana aí, e eu disse, cara, eu nunca li a Bíblia de capa a capa, nunca li. Mas eu já li toda ela, já estudei toda ela. Por quê? Porque ela não é um livro para te ficar lendo e dizer que eu li a livro de capa a capa. Ela é um livro é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando.
né? E ali tem tudo, ali é o manual da tua vida, cara. Verdade. Sabe? Quer crescer, tem ali. Quer falar de bênção, tem ali. Quer falar de casamento, tem ali. Quer falar de ministério, tem ali. Quer falar de trabalho, tem ali. Quer falar de dinheiro, cara? Prosperidade. Prosperidade. Biblioteca num livro só. Um livro só. Cara, são É a Barça, num são lugar só. 2.300 e poucos versículos que falam de grana, cara. Sabe? E tu não vai consultar a Bíblia, não vai pedir pro teu Deus te abençoar, né? Tem 366 promessas dentro da Bíblia. Ah, mas é um para cada dia. Tá aí o ano que é bissexto. Tá ligado? uma, né? É um ano bissexto. É. Sabe? É para te abençoar, cara. Então tu não vai te entregar para Jesus. Ei, tá na hora de tu te entregar para Jesus, voltar para Ele, porque Ele te chamou para coisas grandes. Se prepara, porque hoje é um divisor de água na tua vida. Estamos aqui para falar desse Cristo para ti. Nós aqui aceitamos Ele, mas e você? Como é que tá a tua vida com Jesus? Lá na igreja eu faço uma pergunta muito legal. Eu curto essa pergunta. São duas, na verdade. Tu tá feliz com Jesus? Tô. Tá? E Bah, top. E Jesus tá feliz contigo, cara? Como é que tá a tua vida com Ele? Volta para Jesus, vem, volta correndo para Ele. Ele quer te usar ainda muito nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Anderson. Anderson sou eu, meu Deus. O que eu vou dizer pra vocês? É muito bom os ensinamentos, né? A gente tem vivido fala um no tempo. microfone. Tem vivido um tempo, agora eu cheguei próximo. Tem vivido um tempo de experiência que é fora do comum, né? Quanto homem de Deus que tem vindo até aqui, tem nos ensinado e tem tirado tempo para isso, né? Sim. Eu acredito que sem a permissão de Deus, nada disso seria possível. Verdade. Né? A gente... E tu tá com o coração pronto, né, para receber, né? Eu vou receber o eucalipto agora. Essa foi a última da noite. Não, sério. Mas eu vou chegar em casa, vou olhar no espelho e ver se eu não tenho eucalipto no olho. Meu Deus, cara. Não, mas é bom demais, porque a gente tem tido um tempo de crescimento, né? Um tempo onde Deus tem falado tete a tete, não tem conversinha de mensagem no celular, é direto. É verdade. É direto, a conversa é reta, ó. Te conserta aqui, te conserta ali. Ó, cuidado, não vai cair do outro lado. Tá me entendendo? Então, não tem como, né? Só se tu quiser. Só vai errar se tu quiser. Não tem como. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Então toca uma pra nós. Aquela que tu ensaiou. Bah. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis
insondáveis, seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Ô, glória. Eu queria mandar um abraço, um beijo primeiro para minha esposa, né? Que tá pedindo um livro toda vez que ela vê alguém aqui. Virou moda agora, né? E um abração pro nosso pastor Joel, que tá assistindo a gente. Amém. É um queridão, um homem muito usado por Deus. Abraço, meu querido. Olha a sorte que tu deu. De novo. Hoje, Olha aí, me alcança 2 livros lá, Guislav, por favor. Glória a Deus. olha aí. Do nada, viu que tu jogou? Não. Jogou pro universo e Deus o quê? Que é o quê? Então. Livro. Olha aí. Não, ela olha os podcasts já esperando, eu acho. Os livros. É sério. Ela sabe. Já Não, ela né? sabe, ela sabe. É, queridão, ó. Ó, aí, ó. Depois o autografo, tá? Aí, olha aí. Aí. Olha como Deus é É, bom. queridão, pra ti também. Ah, glória a Deus Deus. abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Eu vou agradecer novamente aqui os nossos patrocinadores. E tem gente já chamando e procurando. Você quiser investir a sua marca junto com o nosso projeto Vem Pra Cristo, entra lá no nosso Instagram, nos chama lá, que é baratinho. Tua marca vai estar vinculada a um trabalho de evangelização. Então, vem pra Cristo. Agradecer ao Empreendimento Jacobowski, você que compra apartamento, casa, terreno, você tem alguma situação burocrática, faça contato com Empreendimento Jacobowski. Eles são crânios nesse trabalho. Playmobil, agente autorizado, Move Telecom, você que quer ter uma linha telefônica liberada, faça contato com a Playmobil. Vision Pictures, fotos, filmagens, cuida de rede social. A dona Isabelle Paulon, muito boa no que ela faz. @Vision Pictures no Instagram. Vives Fit, fé que vive? É fé que vive. Do nosso amigo Luca, @Vives Fit. Quem quer comprar chuteira, material esportivo, entra na página deles lá. Tem muita opção, muita coisa legal. Ellen Souza, psicanalista cristã. Atende casais e mulheres. Uma mulher de Deus cuidando de famílias. @Ellens Psicanalista no Instagram. Delícias do Céu. Você quer um salgadinho, docinho para sua festa? Entre em contato com 51 99644 5220 ou pelo Instagram @Delícias dos Céus, do nosso amigo Pastor Eduardo e da sua esposa, né? E também, né, não podemos deixar de falar do Nova Harmonia, né? Nosso amigo gestor, o pastor Cris, né, o pastor Cristiano. Nova Harmonia, bairros planejados. Você quer viver bem? Quer comprar um terreno, valor bom? Procure o Nova Harmonia em Viamão. Pastor, projetos. Amém. O que o senhor tem de projetos?
Bueno, a Família Igreja tem alguns projetos, né? Vamos começar ali pelo projeto Maná, que é o nosso mercado solidário, que tem ajudado muitas famílias que se achegam até a igreja, né? São abençoadas. E a gente pede ajuda, né? De material não perecível, alimento não perecível, higiene e limpeza, para que o nosso mercado solidário venha a ser sustentado. Então a gente atende bastante famílias, né? Todos que precisam, a gente consegue atender de uma forma ou de outra. Então um projeto lá na igreja, que é da Ellen, né? O Florir. O projeto A Florir. livro, A Ellen que pediu o livro. Eu acho que não foi a Ellen que pediu o livro, não. Essa história está mal contada. A Bíblia no celular, toda vez que tem um livro, ela vê um livro, ela já pede. Já pede, quer um livro. Amém. É sempre assim. Então temos o projeto Florir, que é a Ellen que está à frente desse projeto, que atende somente mulheres, né? Então mulheres que precisam de um atendimento bíblico, oração, louvor. É um projeto muito legal que a igreja tem lá com ela. Temos também outro projeto chamado CQC, que atende mães atípicas, né, que atende seus filhos, mas não tem alguém que cuide delas. Então a igreja tem esse projeto para abençoar essas mães também, né? Entre outros projetos que a igreja tem, né? Agora... Pastor, e no caso ali eu estava vendo o senhor falar do Maná, né? E se no caso alguém, dono de um mercado, alguma coisa, quiser de repente ajudar a igreja de certa forma, Bora lá. tem como deixar um contato, alguma coisa? Tem sim. Agora, nesse momento, posso deixar o meu contato, né, o meu celular, mas podemos deixar um contato da igreja para quem possa fazer contato ali com a gente, né? Depois 51-98577-9435. A gente pede para alguém lá do Mercado Solidário fazer uma visita, né, explicar o projeto, e esse mercado pode nos ajudar sim. A gente quer alcançar mais pessoas, com certeza. A gente atende ali uma média de 12 famílias agora, né, fora as outras que a gente atende com menos cesta básica, né, com mais alimentos por quilo, na verdade. E a gente quer atender mais pessoas. Então, a visão, na verdade, a missão da igreja é ganhar todas as pessoas para Jesus. Essa é a missão. E, então, se você quer ganhar as pessoas para Jesus, você é um forte candidato em fazer parte com a gente lá. Amém. E é bem simples, né? Porque se a pessoa sente no coração a vontade de ajudar, quando for fazer seu rancho, comprar uma farinha a mais, um feijão, um arroz, um açúcar, pode levar direto na Família Igreja, ali na 040. É na ERS 040, número 10.140. Já aproveita para seguir no Instagram ali a Família Igreja. É um lugar abençoado. Além de levar a palavra, confortar as pessoas com a palavra de Deus, ela tem esse projeto também de alimentar pessoas que passam por necessidade, né? Isso é uma bênção. Isso é o ID, né? É isso aí. A igreja na rua, eu gosto de falar muito da igreja na rua. Porque a pessoa, como tu falou no início ali, pastor, a gente, a todo momento, todo dia, por a gente estar em Cristo, a gente é julgado e é cuidado, né? Qualquer coisa que tu for fazer, a gente está sendo avaliado e analisado. Então, o estar em Cristo é isso. Medir tudo que tu estiver fazendo para honrar a Deus. Amém. Então, eu queria agradecer a tua presença. Muito obrigado. Deus abençoe, assim, imensamente a tua vida, a tua família, os teus projetos. Eu sei que tem projetos bons aí vindo pela frente e que Deus esteja à frente deles. Obrigado. Souza, Deus abençoe. Amém. Tua presença, tua família. Eu sei a correria que tu fez para estar aqui. Amém. Tá? O teu projeto lá do Via Mão de Cristo, que é um projeto de bênção também. Vai lá levar a palavra um dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Anderson, amém. Obrigado, cara. Tu é uma bênção. Verdade. Tá? Que Deus continue te usando cada vez mais. Tá? Nosso irmão Júnior aí que tá Os bastidores. Tá nos bastidores. Pavão, Deus te ama, bastidores. Viu? Deus te ama e eu também. Tá? Irmãos, muito obrigado. Semana que vem, às 20 horas, terça-feira, o 4º episódio do Vem Pra Cristo. Deus abençoe todos vocês. Isso aqui.
deixar sozinho e as lágrimas caírem sem cessar. Há um nome que traz paz e abrigo, Ele te espera com amor, pode confiar. Não importa onde você esteja, seu amor vai te alcançar. Basta abrir o seu coração e deixar Cristo te guiar. Vem pra Cristo, Ele é o caminho, luz na escuridão, abrigo seguro. Vem pra Cristo, seu amor é puro. Encontre a paz, não há mais solidão. Vem pra Cristo, entrega o teu coração.